Vamos fazer aqui um breve resumo da obra Seis Lições de Ludwig von Mises. Mas primeiro algumas informações úteis sobre Mises. Mises foi reconhecido líder da escola austríaca de pensamento econômico, um prodigioso originador na teoria econômica e escritor ativo. Nasceu em 29 de setembro de 1881 e faleceu em 10 de outubro de 1973. Foi autor de O Liberalismo, Caos, Ação Humana, entre outros. Esse livro foi editado em 1979. Ele é composto por palestras de Mises, que ministrou na Argentina. Ponto interessante, esse livro só foi possível chegar até nós, pois a esposa de Mises, a senhora Margaret von Mises, encontrou o manuscrito datilografado entre os escritos póstumos de seu marido. Olha, o que a esposa dele escreve é assim: embora não seja economista, achei que essas conferências pronunciadas para um público leigo na América do Sul eram de muito mais fácil compreensão. Ou seja, o livro As Seis Lições trata-se de economia, é verdade, mas uma linguagem mais light para assimilar. Por que recomendo? É um livro pequeno, com aproximadamente 120 páginas, porque nos faz entender de uma forma resumida, é claro, alguns conceitos básicos de economia. A reflexão de Mises traz à luz o poder que eu e você, consumidores, temos. Mises mostra as estruturas do Estado e como as intervenções do governo prejudicam toda a estrutura econômica do país. Primeira lição: o capitalismo. O padrão de vida hoje é mais elevado do que na época da Idade Média, por exemplo. Mises vê na origem do capitalismo um personagem importante para as necessidades, os anseios e, por que não, desenvolvimento da humanidade. Houve um ódio ao capitalismo que não foi criado pelo povo, mas sim pela aristocracia agrária, que foi forçada a pagar salários maiores. Foi o capitalismo que ajudou a população inglesa, por exemplo, em que famílias passavam por muitas dificuldades financeiras. Segunda lição, o socialismo. Ele rebate o socialismo e define que o consumidor que define o preço e, concomitantemente, salários. Se o preço é definido pelos consumidores, basicamente por oferta e demanda, é impossível fazer um cálculo de lucro e remuneração dos funcionários se existe uma escassez dos bens ou serviços. Ele fala também que se extinguiu do mercado como pregado pelo socialismo. Como poderia o empresário e os engenheiros calcularem o valor dos produtos, produção e, por conseguinte, o valor de pagamento dos funcionários? Com a liberdade de mercado, o indivíduo pode definir por conta própria com o que quer trabalhar, mas com o socialismo, é o governo que define. Terceira lição: o intervencionismo. Proteger os cidadãos de investidas externas. O governo não restringe-se apenas à manutenção da ordem. O governo é desejoso de interferir nos fenômenos de mercado. O intervencionismo prejudica a livre concorrência, porque se beneficia um lado, prejudica o outro. Ele diz sobre o uso da gasolina, que não é para beber, mas não é motivo para ser contra o uso da gasolina para o fim com que foi criado. Se o governo prende assassinos e criminosos, tudo bem, mas abrir estradas e gerir empresas governamentais deficitárias não deveria ser obrigação do governo. O governo fracassa, pois intervém nos preços, nos padrões salariais, nas taxas de juros. As medidas de intervenção do governo restringem a supremacia do consumidor. Quarta lição: a inflação. Aumento dos preços e aumento da quantidade de dinheiro, podendo levar a um colapso, pois ocorre uma desorganização. Não se pode reduzir desemprego ou criar prosperidade simplesmente imprimindo dinheiro. Ele faz e responde uma pergunta: como podemos melhorar a situação dos trabalhadores e de todos os demais grupos da população? Mantendo o mercado de trabalho livre de empecilhos e, assim, alcançando o pleno emprego. A inflação é uma política e uma política pode ser alterada. Quinta lição: o investimento estrangeiro. O investimento traz capital, um ganho para a população, imensas vantagens. Ele cita que a Alemanha cresceu com o investimento da Inglaterra mesmo após a derrota na Segunda Guerra Mundial.
A partir de investimento britânico em países da Europa e também nos Estados Unidos, foram criadas as primeiras estradas de ferro. O protecionismo não acrescenta nada ao capital de um país. Para implantar ou modernizar uma indústria, precisa-se de capital e não de tarifas. Sexta lição: política e ideias. Os países mais ricos cresceram com a liberdade econômica e mais perto do livre mercado, não com exploração de colônias ou intervenção do Estado. As boas ideias podem iluminar a escuridão e que as boas ideias precisam ser apresentadas às pessoas, que elas se convençam de que as boas ideias são e não são errôneas. Precisamos substituir as más ideias por ideias melhores.